Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que sim, que esteja tudo em ordem, que vocês estejam aproveitando esses dias de folga, né? Meu Deus do céu. Ninguém mais quer nada de folga, né? Já estamos cansados disso, né, pessoal? Vamos rezar para que logo passe tudo isso e que a gente volte à nossa vida normal. Não um novo normal, que a nossa vidinha normal estava boa, né? Bem, pessoal, mas então eu gostaria que vocês, né, aproveitassem esse tempo, já que vocês estão em casa, vocês estão com a faca e o queijo na mão, tem lá as aulinhas gravadas que vocês podem rever quando tiverem vontade, quando tiverem paciência, né? E os professores estão sempre disponíveis a darem as explicações extras que vocês precisarem também. A gente até fica satisfeito, porque eu estou sempre ou fazendo tricô, ou fazendo crochê, ou limpando casa, fazendo almoço e comida e engordando. Então, por favor, gente, ajudem. Assim, incomodem a gente, perguntem, que a gente tem alguma coisa a mais para fazer, né? Explicações extras. Bem, então eu quero que vocês estejam com muita disposição, muita saúde, muita energia. E falando em energia, a gente vai falar lá da termoquímica, dar continuidade à aulinha que nós começamos na semana passada. E vimos que a termoquímica é parte da química, é o ramo da química que estuda os calores, as energias envolvidas nas reações químicas ou em alguns processos físicos, como as mudanças de estado físico. Eu até passei lá um resuminho se vocês quiserem aproveitar, tá, gente? Bem, e segundo a termoquímica, as reações podem ser classificadas em endotérmicas e exotérmicas. Endotérmicas são aquelas que só ocorrem se elas conseguirem absorver calor do meio ambiente. Então, elas precisam de calor para reagir. E dessa forma, nas reações endotérmicas, o produto formado terá mais energia do que os reagentes. E nós vamos hoje falar das reações, bem, só um exemplinho prático de reações endotérmicas que vocês veem acontecer na vida de vocês, né? No cotidiano, por exemplo, tem febrinha, né? Era costume, hoje eu já não uso muito mais, tem febre, espero que não seja o caso de vocês nessa época, ninguém quer ter febre, Deus o livre, né? Qualquer coisa a gente já pensa no tal do Covid lá. Então, o que acontece? Tem uma febrinha, toma um antitérmico, vai lá, toma um banho, não passa a febrinha, o que a gente costuma fazer? Coloca compressas de álcool, né? Por quê? Porque o álcool, ao evaporar, ele retira calor do corpo e com isso vai diminuir a temperatura e, consequentemente, a febre baixa. Mesma coisa aqueles gel que a gente usa para tirar as gordurinhas, né? Então a gente passa o gel, nota que na hora assim parece que aquilo gela. Por que que gela? Porque ao evaporar ele também retira calor do nosso corpo. E as gordurinhas lá fornecem o calor para voltar à temperatura normal. Com isso elas são queimadas. Mas isso é um processo lento, né? Então é melhor a gente nem esperar nada disso aí e ter uma alimentação bem saudável, né, pessoal? Os exercícios, coisas que eu não tenho feito também. Então, pessoal, vamos lá. Então, eu falei das reações endotérmicas, vamos falar um pouquinho das reações exotérmicas, né? Exotérmicas que ocorrem com liberação de calor para o meio ambiente. Então, reação exo vai absorver, exo vai liberar, né? Então, exotérmicas. Então, digamos aqui que eu tenho uma substância A, hipoteticamente, claro, mais uma substância B para dar o produto C. Digamos aqui que também, né, só na hipótese que o A tenha 7 calorias, sua entalpia, que o B tenha 10 calorias e que o C que se formou tenha lá 12 calorias. Então, o que a gente percebe aqui? Que os reagentes têm mais calorias do que o produto, né? Com isso, o que aconteceu com a caloria que tem a mais, aqui 10, 17 para 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 calorias foi para onde? Então, 5 calorias foram liberadas para o meio ambiente. Esse mais aqui significa que o meio ambiente ganhou 5 calorias, né? Claro que é pouquinho, isso aqui é só por ser um exemplozinho, né? Então, nas reações exotérmicas, quando eu tenho a quantidade de calor
junto lá com os produtos, significa que o meio ambiente ganhou essa quantidade de energia, de calor, e que, lógico, esse calor não vai ser proporcionado à toa. A gente geralmente produz energia para utilizá-la para um trabalho útil. Toda energia vai ser transformada em trabalho. Isso a gente vai ver um pouquinho mais tarde, tá? Se eu quiser fazer daquele outro jeito, em termos de ΔH, então eu vou ter aqui que A mais B vai dar o produto C e o ΔH nesse caso aqui, gente. Lembrem lá que ΔH é o quê? É a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Produtos, Paraná, não esqueço, nunca esqueçam, essa fórmula a gente vai usar na termoquímica toda, né? Então, produtos aqui, ΔH é igual, entalpia dos produtos, nesse caso seria 17, produtos seria 12, menos entalpia dos reagentes 17, né, que daria então ΔH igual a 5 calorias. Então, ΔH seria o quê? Menos, né? Menos, o 17 é menor, então menos 17, menos 5 calorias. Então, por que aqui é mais e por que aqui é menos? Porque significam coisas diferentes. Quer dizer, é a mesma quantidade de calor, mas assim, quando estiver na reação, significa que foi liberada para o meio ambiente. Então, o meio ambiente ganhou 5 calorias. E por que aqui é menos? Porque aqui a gente utilizou a fórmula, isso significa que o produto C tem menos 5 calorias do que os reagentes A e B, tá? Então, ΔH, então, se a entalpia do produto for menor que a dos reagentes, não R+, esta questão é exotérmica, a reação, ΔH é negativo. Então, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. O calor que é excedente, para onde vai? Para o meio ambiente, né, gente? É isso aí. E se a gente quiser fazer de uma maneira assim, com um gráfico, colocando então nas ordenadas a entalpia e nas abscissas o caminho da reação, nós vamos ter como, gente? Não pode nunca deixar de saber isso aqui, que também é fácil, né? Então, aqui é o caminho da reação, tá? Caminho da reação, certo? À medida que a reação vai evoluindo, aqui a entalpia que vai crescendo, né? Que a entalpia crescente, tá? A energia crescente. Então, no caso das reações exotérmicas, quem é mesmo que tem mais energia, produto ou reagente? O reagente tem mais energia do que os produtos, né? Então, o reagente vai aqui em cima e os produtos cá embaixo, né? Então, vamos ver aqui, ó, desceu a rampa, tchá, aqui estão os produtos com menos energia. Onde que foi essa energia que os reagentes tinham a mais do que o produto? Foi liberada para o meio ambiente, né? O meio ambiente ganhou. Então, aqui no caso, ΔH vai ser negativo, desce a rampa abaixo, vai embora, né? Então, reagente em cima, produto embaixo significa perda de energia. Na verdade, perda não, liberação de energia para o meio ambiente que vai ser utilizada, como eu já falei, para a gente fazer alguma coisa que preste, né? Um trabalho útil, entendeu? Um trabalho útil. Eu não esqueço que as exotérmicas têm esta, assim, reagente aqui em cima, produto lá embaixo. Nas endo, só para a gente lembrar, nas endotérmicas, quem é que está aqui em cima? Não, vamos fazer diferente, perdão. Aqui seriam os reagentes e aqui produto. O produto tem mais energia do que o reagente. Onde que ele conseguiu essa energia? Do meio ambiente. Então, nesse caso, o meio ambiente perdeu, teve que fornecer energia para a reação poder ocorrer e formar os produtos mais energéticos. Então, nesse caso, é endotérmica. E essa aqui que desce é exotérmica, tá? Não esqueçam isso, por favor. Exotérmicas, ΔH negativo, endotérmica, ΔH positivo. Certíssimo? Muito bem. Agora, gente, tem o seguinte. Como eu disse a vocês, então,
Como é que é lá? A termoquímica estuda o calor das reações que podem ser classificadas em endotérmicas, exotérmicas. Endo vai absorver, exo vai liberar. Para poder compreender, tem que entender o que é entalpia. Entalpia é energia que toda substância tem e que numa reação pode aumentar, diminuir. Pois é. Então, eu já falei para vocês que essa entalpia não pode ser determinada de uma maneira absoluta. Existe um aparelhinho que eu coloco, ele diz a água tem tanto de energia, o oxigênio tem tanto, o dióxido de carbono tem tanto. Não tem isso. Para que nós possamos determinar a energia ou a entalpia de uma substância, teve que ser criado um padrão, né, gente? Como sempre, tudo a gente tem um padrão para que a gente possa, então, fazer a comparação, né? Por exemplo, se eu digo lá que o pico mais alto do mundo é o Everest, lá com 8.848 metros. Tá, mas em relação ao quê? Em relação ao nível do mar, né? Então, esse é o padrão, nível do mar. Metros, eu tenho 1,48 m, em relação ao que eu tenho 48 centímetros mais do que 1 metro. O metro também é uma medida padrão. Lembra que nós estudávamos lá, que a gente estudava qual era a medida padrão lá para a gente determinar a massa dos átomos de moléculas? O carbono, o isótopo do carbono 12, 1/12 do átomo de carbono 12, lembram, né? Então tudo tem que ter um padrão. Então aqui na termoquímica também, para a gente determinar a entalpia das substâncias, tá? A variação de entalpia das substâncias, nós vamos ter que ter um padrão. Então, primeiro eu vou falar sobre o estado padrão. O que é o estado padrão? Então, designou-se que uma substância está no estado padrão quando ela estiver quando ela estiver a pressão de 1 atm e a 25 graus, que é considerada a temperatura normal, tá? Temperatura normal, certo? A temperatura como é que a gente diz assim, a temperatura, o que é CNTP, temperaturas, condições normais, desculpa, 25 graus é a temperatura ambiente, se é condições normais de temperatura e pressão seriam ATM e a temperatura de 0 graus ou 273 Kelvin, então aqui seria a temperatura ambiente, que é considerada 25 graus. Então, uma substância, para estar nas condições padrões, tá? No estado padrão, terá que estar a 1 atm de pressão, 25 graus de temperatura, tem que estar no estado... Ai, que essas canetinhas... Não é caneta, é o quadrinho que já está cansado. No estado físico mais comum. Estado físico mais comum. Como assim, estado físico mais comum? Bem, por exemplo, se eu quero que a água esteja no estado padrão, ela tem que estar no estado líquido, tem que estar a uma temperatura ambiente, submetida à pressão de uma atmosfera, e estar no seu estado físico mais comum, que é o líquido. Então, aqui a água estaria no estado padrão. Se eu estivesse com a aguinha no estado sólido ou líquido, eu não poderia dizer que ela está no estado padrão, porque o estado sólido da água não é o seu natural, não é o seu estado físico mais comum. E eu gostaria que vocês gravassem também o seguinte, gente, que vamos dizer, se eu tenho a água no estado sólido, líquido e gasoso, qual o estado que tem mais energia, que acumulou mais energia? É o estado gasoso, tá, gente? Então, sempre que eu posso ter uma substância nos 3 estados físicos, o estado gasoso é aquele que terá maior quantidade de energia sempre. Depois o líquido e menos energia será o sólido, tá? Não esqueçam isso que é importante, embora pareça tão fácil, mas é importante, tá? Por exemplo, aqui, está no estado físico mais comum e no estado alotrópico, Você lembra o que é alotrópico, gente? No estado alotrópico mais estável, tá? O que é estado alotrópico? Lembra o que é alotropia, né?
Vocês estudaram no primeiro ano, acho que estudaram esse ano também com a Juliana, acho que na 4E, né? Então, alotropia. Então, a alotropia é um fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico forma substâncias químicas com propriedades totalmente diferentes, né? Por exemplo, o exemplo mais comum que nós temos é o carbono, que pode formar o diamante e pode formar o grafite. E os dois, tanto diamante quanto grafite, são constituídas única e exclusivamente por carbono. Então, só quero lembrar porque na primeira prova que nós fizemos, eu fiquei muito chateada, porque eu coloquei lá, né? Embora o diamante seja, ou não, o diamante sendo constituído única e exclusivamente de carbono, é uma substância orgânica. E muita gente marcou que sim. Então, claro que não, né, gente? O tanto o diamante quanto o grafite são minerais, né? Não tem nada a ver com orgânico. Então, nem sempre que tem carbônico é orgânico, né? Porque tem carbono, são compostos orgânicos, por favor, tá? Lembre-se disso. Então, estado alotrópico. Então, alotropia, o mesmo elemento químico é capaz de produzir substâncias simples diferentes. Uma será sempre mais estável e por isso será mais abundante. Então, gente, isso é alotropia. A mesma substância, o mesmo elemento químico pode formar substâncias simples diferentes. Uma delas será mais estável e por isso será mais abundante. E tem algumas que vocês têm que gravar, nós temos que decorar essas que eu vou colocar aqui, porque muitas substâncias formam alótropos, mas esses aqui são muito comuns e considera-se que o aluno tem que saber, tá? Que seria o que, por exemplo? O carbono. O carbono pode aparecer na forma de grafite, que é a forma mais estável, e o carbono sólido, 25 graus, 1 atm, grafite, está no estado padrão. E, por exemplo, o carbono diamante, tá? Que não é o mais estável, porque não é o mais abundante, né? Senão ele não teria a raridade que ele tem, porque ele é bonito e porque ele é raro, ele é muito valioso, né, gente? Então, nós temos também o oxigênio molecular e o oxigênio ozônio, o molecular é o mais estável. O fósforo vermelho e o fósforo branco. O fósforo vermelho não é aquele que tem na cabecinha do palito de fósforo, que a cabecinha do palito de fósforo não é formado por fósforo, né? O fósforo mesmo está na lateral das caixinhas de caixinhas de fósforo. Enquanto que o fósforo branco era utilizado, acho que não sei se é ainda, mas eu acho que não, nas lâmpadas fluorescentes, que caíram já de uso, né? É uma substância extremamente tóxica, tá? Necrosante, tóxica mesmo, o fósforo branco, bem diferente do fósforo vermelho. E nós temos o enxofre, que pode aparecer no estado rômbico, vem a forma aqui geométrica dele, o rômbico e o enxofre monoclínico, sendo que o enxofre rômbico é o mais estável. Então, o padrão, gente, estabeleceu-se da seguinte maneira. Então, tá, estado padrão é uma coisa, estado padrão, a água pode estar no estado padrão, o dióxido de carbono pode estar no estado padrão, quando estiver a 1 atm, 25 graus, quando for gasoso, não forma alótropos, quem forma alótropos são substâncias simples, muito outras do que essas, mas essas é bom vocês gravarem. Mas quando esta substância simples, ou qualquer substância simples, hidrogênio, oxigênio está aqui, hidrogênio, bromo, qualquer substância simples, tá? Estiver no estado padrão, ela terá, convencionou-se que ela terá entalpia igual a zero. Então, por exemplo, o carbono sólido, grafite, 25 graus 1 atm, convencionou-se que ele tem entalpia igual a zero. Já o diamante não vai ter entalpia igual a zero, porque ele não está no estado padrão, certo? Então, isto tem que gravar. Se uma substância é simples, formada de um único elemento químico, né? Um único elemento químico,
e estiver no estado padrão, sua entalpia convencionalmente é zero. Não quer dizer que ela não tem energia, ela tem. Mas para que nós possamos ter algo que a gente possa comparar, nós não, os químicos, admitiram então que essas substâncias vai ter entalpia igual a zero, certo, gente? Bem, então, agora nós podemos ver como, porque vocês vão encontrar. Eu falei assim, é impossível determinar a entalpia de uma substância de maneira absoluta. Ou seja, não tem nada que vá lá e meça, né? A entalpia da substância. Então, nós podemos determinar, como eu falei para vocês, comparativamente a entalpia. Existem lá, vocês vão ver na apostila, vão ver em livros, que existem tabelas com variação de entalpia de cada substância, né? Então, de onde que surgiu essa entalpia, se não pode ser medida? Pode ser medida, então, de uma maneira comparativa, através de um padrão. E nós fazemos isso, gente, através do chamado. Olha, gente, eu não vou passar muito no quadro, assim, vou passar só um pouco de cada coisa, e depois eu vou mandar um resumo para vocês de tudo isso aqui, tá? Porque senão aqui demora, vocês depois reclamam, eu vou por aqui e não vou ficar escrevendo, tá? Porque me atrapalha para escrever nesse quadro que mexe, que não dá para enxergar direito. Depois eu mando um resuminho, tá bom? Tentar fazer isso com vocês que fica melhor. Então, gente, nós temos assim, diversos calores ou entalpias padrões. Por exemplo, entalpia padrão de formação. Essa entalpia padrão de formação, o calor padrão de formação, como é que a gente determina isso? Por exemplo, eu quero determinar a entalpia padrão da água aqui. Entalpia padrão de formação da água que é dado pelo símbolo delta H, um zerinho aqui de formação da água, eu quero saber. Então, a gente vai utilizar um aparelhinho que vocês já conhecem, acho que lá em física, porque vocês estudam termodinâmica na física e termoquímica na química, né? Termodinâmica na física e termoquímica na química. Então, vocês sabem que o calorímetro, claro que eu vou fazer aqui um desenho bem esquemático, né? É um aparelhinho adiabático, quer dizer, não troca calores com o meio ambiente. Então, nós temos lá uma câmara de reação, onde vão se efetuar as reações químicas bem fajutinho, tá? Uma ventoinha aqui para fazer a água, que aqui é a água, tá? Para a água se movimentar, e aqui a gente coloca um termômetro para ver a temperatura. Se a reação ocorrer e a água esquentar, foi porque foi gerado calor para o meio ambiente. A água vai ser considerada o meio ambiente aqui, então seria uma reação exotérmica. Caso a água esfrie, significa que essa reação consumiu calor, portanto, trata-se de uma reação endotérmica. Mas e quanto? Agora, em termos de valores mesmo. Então, como que eu vou determinar a entalpia padrão de formação? Então, eu vou pegar os elementos, os elementos químicos que formam a substância que eu quero, tá? E vou colocar para reagir aqui. No caso da água, eu vou colocar o quê? Vou colocar hidrogênio, olha, numa reação termoquímica nós temos que pôr sempre o estado físico da substância, o número de mols direitinho, porque dependendo do número de mols, dependendo do estado físico, o resultado do ΔH é diferente. Aqui, na entalpia padrão de formação, seria a variação de calor, pode ser endotérmica ou exotérmica, verificada na formação de um mol da referida substância, quando nós fizermos então a reação usando como reagente substâncias simples no estado padrão, substâncias simples, tá? Então, eu vou pegar o hidrogênio, que mais que forma água? O oxigênio, não é O, não existe O, né? O é atômico, né? Então, existem as frações de segundo só. Então, nós sabemos que vai reagir com o quê? Com O2, o O2, sim, gasoso, e O2, não pode ser O3, porque daí ele não estaria no estado alotrópico mais estável. Coloco hidrogênio e oxigênio aqui, dou um chocão, o que acontece? Forma água, né? No estado padrão também, H2O líquido. Então, eu colocaria aqui o hidrogênio nessa câmara de reação, mais oxigênio, claro, faria com que houvesse a reação, tá? Por eletricidade isso pode acontecer, né? Então, nós formaríamos a água e
conseguimos através, tem essa fórmula aqui, ó, que vocês devem aprender lá na física. QMACT, Q é a quantidade de calor, M é a massa, C o calor específico da água e ΔH, ΔT é a variação de temperatura que a gente vai verificar quando a reação ocorrer. Nesse caso aqui, para a formação da água líquida, nós temos um ΔH de... Quanto que é a formação da água? Deixa eu ver aqui, porque decora, eu não sei, nunca que vocês precisam saber também, tá? A formação da água líquida, então, entalpia padrão de formação da água líquida vai ser menos 286 quilojoules, tá? O que significa isso aqui? Significa que a água, ela tem 286 quilocalorias a menos do que o hidrogênio e o oxigênio, que são seus elementos formadores. Não esqueça que o hidrogênio e o oxigênio têm uma grande quantidade de energia, gente. Inclusive foram, por exemplo, não sei se vocês assistiram o filme Apollo 13, que houve um problema lá no foguete lá, né, com o Tom Hanks. Então, o hidrogênio e o oxigênio eram os combustíveis, né? Então, a reação deles libera uma grande quantidade de energia e pode ser utilizado até como combustível de foguete, não imagine. Agora, outras coisas, lógico. Mas, enfim, então aqui, isto aqui significa que a água tem toda essa quantidade de energia a menos do que os reagentes. E essa entalpia padrão de formação vem a ser a própria, nesse caso, a entalpia da substância. Vou fazer que a água líquida tem uma entalpia de menos 286 quilocalorias. Por quê? Kilojoules. Porque ΔH, entalpia padrão de formação, é igual entalpia entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. ΔHF seria quanto? Quanto que eu obtive aqui, nessa reação aqui, que deu menos 286 quilojoules igual. Entalpia do produto, não sei a entalpia do produto, não sei. Menos entalpia do reagente. Quanto que é a entalpia do hidrogênio? Zero. Convenção. Substância simples no estado padrão. Qual é a entalpia do oxigênio? Zero. Substância simples no estado padrão, entalpia igual a zero. Zero. Então, vai ficar que a entalpia do produto, que no caso é a água, é de menos 286 quilojoules. Então, vocês vão ter listas lá com a entalpia de várias substâncias. Mas como que foi obtida? Através, então, dessa entalpia padrão de formação. Vamos dizer, se pedem para vocês lá, pelo menos representar, lógico, teoricamente, como é que você vai determinar a entalpia do ácido sulfúrico, por exemplo, através do calor de formação. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, qual é a fórmula do ácido sulfúrico, que você está aprendendo agora? H2SO4. Então, você vai pegar cada parte que forma o ácido sulfúrico, tá? Cada elemento químico. Então, você vai pegar o hidrogênio gasoso, mais quem? Enxofre, o que? Rômbico, que é o estado alotrópico mais estável, mais 2 mols de oxigênio gasoso, vai colocar tudo isso num calorímetro, vai fazer com que a reação ocorra e vai formar, então, ó, só é entalpia padrão de formação se eu pegar as substâncias, ó, os elementos simples que formam a sulfúrico, H2SO4, que vai dar ΔH igual a menos 800 e alguma coisa, 800 e pouco, também não precisa saber de cor. Quer dizer que o ácido sulfúrico tem menos 800 quilojoules do que o hidrogênio, enxofre e o oxigênio, que teoricamente terão, ou convencionalmente terão entalpia igual a zero. Então, isso é entalpia padrão de formação. Por exemplo, se perguntarem lá, SO2 mais meio de oxigênio, então aqui gás, né? Gás, formou o ácido sulfúrico, H2SO4, tem um valor de ΔH. É uma entalpia padrão de formação? Vai dizer, mas formou ácido sulfúrico. Então não é. Só é quando nós tivermos as substâncias simples que formam a referida substância que eu desejo, tá, gente? E agora nós temos a entalpia padrão de combustão.
Entalpia padrão de combustão, como o próprio nome está dizendo, combustão. Combustão é queima, né? Não é uma mulher com peitão grande, né? Combustão é queima. E toda queima, você sabe, se eu vou queimar alguma coisa, vou botar fogo em alguma coisa, eu vou obter energia. Então, toda combustão é exotérmica. Então, a entalpia padrão de combustão será sempre exotérmica e terá sinal negativo no seu ΔH. ΔH na reação é positivo. Bem, então tem uma definição. O que é entalpia padrão de combustão? Entalpia padrão de combustão é a variação de entalpia que se observa na combustão de um mol do combustível, no caso, né? Combustível que vai sofrer combustão, do combustível, considerando-se os produtos e os reagentes todos no estado padrão. Então, por exemplo, se eu tenho lá, de novo, né, hidrogênio mais oxigênio para obter a água, isso aqui é uma combustão, por quê? É uma combustão porque tem o oxigênio, né? O oxigênio vai haver a combustão do hidrogênio aqui, uma reação, na verdade, também de combustão. Entalpia padrão de combustão ainda. Tá? E também esta reação pode ser considerada entalpia padrão de formação. Então, nesse caso, pode ser uma coisa ou outra. Por que de combustão? Porque o hidrogênio vai sofrer uma combustão através do oxigênio, que é o comburente, vai dar a água. Entalpia de formação, por quê? Porque eu tenho as substâncias formadoras da água no seu estado padrão simples, né? Substâncias simples no estado padrão. Já se eu vou pegar no metano, CH4, vou queimar o metano. O que o metano é? É o biogás, é o gás natural, né? Então, o metano mais o oxigênio, eu sempre esqueço, gente, toda reação química, termoquímica, tem que colocar os estados físicos, o ΔH. Não vou pôr ali porque você já sabe. Aqui, o gás metano é gás, o oxigênio é gás, né? Nós vamos ter quem? O dióxido de carbono, gasoso também, e água. Todo composto orgânico, ao entrar em combustão, produz água e gás carbônico no final da reação. Como a gente equilibra? Carbono 1, oxigênio 2, que tem 3, eu vou pôr 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Então, já tem 4 hidrogênios e 2 aqui, oxigênio está equilibrado, não é bem isso que interessa no caso. Essa aqui, se todos estiverem no estado padrão, tem que considerar que seja no estado padrão tanto reagentes quanto produtos, é a combustão de um mol, no caso do metano. Nós temos a entalpia padrão de combustão, tá? Então, como é que eu vou saber quando é combustão? Quando tem oxigênio, gente. Você sabe isso, séculos e séculos sabe-se que se tem um oxigênio é uma combustão, né? Quer dizer, essas reações eu não vou pegar um combustível e o oxigênio será o comburente, serão reações de combustão, só que terão que estar no estado padrão. A água aqui tem que estar no estado padrão, perdão, eu pus gasoso, só para ver se vocês iam reparar. Não repararam, não disseram nada, tadinho, oh meu Deus, ninguém reparou, nada, Amaralzinho, você que gosta de falar, né, não fala nada, eu fico aqui, com saudade de vocês. Então, é verdade mesmo, viu gente, não é fingimento não. Tanto é que eu voltei para a escola esse ano só para sair de casa e ver os alunos. O que aconteceu? Não saio de casa nem vejo os alunos. Mas não faz assim. Estamos vivos, né, por enquanto. Por enquanto, né? E vamos estar, como se Deus quiser. Fé em Deus que tudo vai passar e nós vamos ser pobres. Nós temos que aprender alguma coisa com isso. Vamos rezar, vamos modificar um pouco a nossa maneira de ver as coisas, vamos dar mais valor aos nossos amigos, à natureza, tudo, né? A gente tem que tirar uma lição de tudo que acontece. Porque se passar e nós não mudarmos em nada, poxa, tem um tempo totalmente perdido. Então, pelo menos a gente tem que ter um tempo para meditar, para pensar, para ver realmente aquilo que a gente quer da vida. Vocês, principalmente, que estão aí, são jovenzinhos, terão todo o futuro pela frente, um futuro maravilhoso. Sempre tenham pensamentos muito positivos, pessoal, que isso ajuda bastante. A gente traça o caminho da gente com aquilo, o universo conspira de acordo com aquilo que a gente pensa. Por isso, sempre pensamentos otimistas, para frente, tudo vai ser bom e tem que tirar uma lição de tudo isso, e que a lição seja sempre boa, né? Então, a gente tá, o último agora, que é entalpia padrão de neutralização. O que é neutralização? Já sabem também que neutralização é a reação entre um ácido e uma base, né?
Ácidos e bases possuem propriedades diferentes, né? Então, como é que é? Ácidos mais bases, sal e água na reação, que é reconhecida como neutralização. Então, essa reação de neutralização ela pode ser total ou parcial. Então, o que é entalpia padrão de neutralização? É a variação de entalpia que ocorre quando íons H+, tá, do ácido reagem com íons OH- da base. Então, nós vamos ter uma variação de entalpia ali. E nessa variação de entalpia é chamada entalpia padrão de neutralização. Você sabe que todo ácido, quando reage com uma base, dá sal e água. Porém, se o ácido for forte, o que é um ácido forte? Ácido forte é aquele que se dissocia, que se ioniza, né? O ácido se ioniza e a base se dissocia, porque a base é iônica e o ácido é molecular, é covalente, né? Então, o que acontece? O ácido, quando é forte, o hidrogênio vai embora, ligar com a água e não volta, né? Não é uma reação assim onde há o equilíbrio. Vocês aprenderam ainda equilíbrio de reações que aprenderam no ano passado, acho que estudaram no ano passado. Vamos deixar para lá isso aí. Vamos dizer que o ácido seja forte e a oxidrila e a base seja forte também. Vamos dizer que eu tenho aqui o hidróxido de sódio, que é soda cáustica, uma base forte. O ácido clorídrico também, um ácido forte, que é o ácido muriático, né, no comércio. Então, o que vai acontecer? O hidróxido de sódio vai sofrer dissociação, a oxidrila vai separar, aqui o hidrogênio também vai separar do cloritinho, né? E a reação, na verdade, vai ocorrer somente entre quem? A reação ocorre somente entre o hidrogênio e a oxidrila, né? Formando a água. Se eu evaporar essa água, é que o sódio vai ligar com o cloro, porque um é positivo, outro negativo, formando sal, cloreto de sódio. Mas isso eles vão apenas se aproximar devido às suas cargas que são opostas. A reação mesmo ocorre com a oxidrila e com o hidrogênio. Se os ácidos forem fortes, o delta... Ah, meu Deus, olha aqui que não sei por que não... A gente compra, cada 2 semanas eu compro um negocinho desse aqui. Delta H de neutralização, se for ácido de base forte, será de 13,8 quilocalorias. Se quiserem quilojoule, multiplica por 4,18, vocês vão ter o valor em quilojoules, né? Se o ácido for forte e a base for fraca, ou ao contrário, a base for forte e o ácido for fraco, não há essa reação total, não vai formar só água, né? Vai ter mais, não vai formar só sal e água, vai ter hidrogênios no meio, vai ter substâncias não dissociadas no meio e não ionizadas, tá, no meio. Então, isso não vai aí ter esse valor. Esse valor de 13,8 é constante, fixo, quando reagirem ácidos e bases fortes, tá? Então, nós tivemos aí os calores, né, de formação, que é muito importante, calor de combustão e os calores de neutralização, e esse valor é bom gravar quando forem ácidos e bases fortes, tá? E nós vamos, os exercícios aqui são bons de fazer, não tem coisa muito complicada. Eu vou fazer só um probleminha aqui com vocês para que já tem um probleminha, é fácil, aplicação direta da fórmula, né, gente? Aqui não tem outro jeito, tem que usar a fórmula mesmo. Queria ser o probleminha 1613. 1613, que diz lá, da UEL considera as seguintes entalpias de formação, então tendo óxido de alumínio, que é menos 1670, óxido de magnésio, e a reação é 3 óxidos de magnésio sólido, que reagiu com o alumínio, né? Com 2 mols de alumínio também sólido, e houve uma reação de simples troca aqui, né? Simples troca, formou o magnésio sólido e o óxido de alumínio. Óxido de alumínio também sólido, diz que querem saber o ΔH dessa reação. Bem, o óxido de magnésio tem a entalpia de formação de menos 604. Cada óxido de magnésio, como nós temos 3 mols, nós multiplicamos por 3, que vai dar 3 vezes 6 é 18. 1812 é negativo,
mais com a entalpia aqui do alumínio. Como ele é uma substância simples no estado padrão, sólido, a entalpia é zero. A entalpia do magnésio, zero, por ser uma substância simples, né? Nós falamos lá. E o óxido de alumínio tem uma entalpia igual a menos... Quanto, gente? 1670? 1670 quilojoules. Aqui a aplicação direta da fórmula, que eu tenho que aplicar a fórmula. Isso a gente vai aprender nas outras aulas de termoquímica, que tem às vezes, depende do tipo do problema em que eu vou utilizar a fórmula, e outros que eu não vou precisar da fórmula. Então já vamos gravando já. Se nos são dadas fornecidos as entalpias padrão de formação, eu vou usar a fórmula. Porque existem outras entalpias também, tá? Entalpia de ligação, etc. Daí, às vezes a gente não usa a fórmula. Então a fórmula é usada cada vez que nós damos a entalpia padrão de formação. Formulazinha fácil, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. ΔH nesse caso vai ser quanto? Entalpia do produto menos 1670, o produto único que tem valor ali é o óxido de alumínio, né? Menos, não esqueçam aqui as regrinhas de sinais, menos 1812, que é o reagente. Entalpia do produto menos entalpia do reagente. ΔH vai ser o quê? Menos 1670, menos com menos, mais 1812, o ΔH aqui vai dar mais 142 quilojoules por mol de óxido de magnésio que reagiu com o alumínio lá, certo? Então aqui, gente, não esqueça, o único probleminha que é a fórmula que ninguém vai esquecer, que é PR, Paraná, não esqueçam, né? E que também a regrinha de sinais aqui, menos com menos a mais, não pode esquecer, porque vejo que sempre eles vão dar o mesmo valor positivo e negativo. Aí você tem que ver bem direitinho ali nessa produto antes, reagente depois e menos aqui o sinalzinho aqui nesse probleminha. Então, gente, que Deus abençoe vocês. Até amanhã na nossa aula ao vivo. Levantem cedinho e vamos ver que amanhã nós teremos aula de orgânica. Tá? São as últimas funções da química orgânica que nós vamos estudar. Depois eu vou dar para vocês um resumo de todas as funções. Pelo menos, assim, o grupo funcional de cada um e o nome de um de cada um. Se vocês quiserem, naquela semana de folga, saberem bem direitinho todas as funções, para a gente começar daí a química orgânica já mais fortinhos um pouco, né? Porque daí vai ter uma matéria um pouco diferente, mais de orgânica também, utilizando tudo que nós vimos até hoje. Beijão para vocês.